É isso aí, nós já vamos começar o nosso Vitrine Revista falando sobre nutrição. Gente, o ferro é um mineral que ele é essencial para o nosso organismo. E é por meio da alimentação que o nosso organismo obtém aí o ferro. Também é possível suplementar, mas como garantir que o meu nível de ferro está satisfatório? Se meu nível de ferro estiver baixo, o que acontece com o meu organismo? E isso a gente vai descobrir agora com a nossa super nutricionista Raquel Dreyer. Boa tarde, Raquelzita, tudo bom? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Que bom. Fala um pouquinho mais para mim sobre o ferro. Então, o ferro, ele é essencial para o nosso organismo. Sim, Paty, ele faz parte de várias funções vitais do nosso corpo, tá? A gente pode falar da imunidade, então ele diminui o risco de infecções. A gente tem que salientar a importância que ele tem na questão cognitiva de criança e adolescente, mas sem dúvida, a principal função do ferro é fazer parte da constituição das células do sangue. Então vamos entender assim, ó. No sangue, parte disso são os glóbulos vermelhos, né? E dentro desse glóbulo vermelho tem um carrinho. Tá? E esse carrinho, a gente tem que ter ferro na sua constituição, que é a hemoglobina. Esse carrinho é importante porque ele transporta o oxigênio para o nosso corpo. Nossa. Então, a gente está falando de um nutriente, que é o ferro, que é importante para construir esse carrinho que fica dentro da célula vermelha do sangue, para transportar o oxigênio. Tá, e se, por exemplo, qual que é o nível certo? Tem um nível certo de ferro que eu tenho que ter no meu organismo? Olha, é difícil a gente falar em níveis, porque ele vai variar de acordo com a sua idade, se é homem, se é mulher, se é criança, se está gestando, né? Então, a gente tem que avaliar um conjunto de fatores para entender se esse paciente tem carências ou não. Então, por isso que a gente faz a avaliação de sinais e sintomas. Porque a gente consegue, além do exame de sangue, olhar para o paciente e entender que, olha, ele pode ter uma carência de ferro, por exemplo. Um dos clássicos, né, formas de a gente conseguir avaliar, é olhar a cor do nosso olhinho. Sabe quando a gente vai no médico, por exemplo, né, e o médico olha a cor da nossa mucosa? Se for mais pálida, mais branquinha, é um indicativo, tá? Não quer dizer, mas é um indicativo de que a gente pode ter carência de ferro. E o que a carência de ferro causa no nosso organismo daí, Raquel? Paty, várias coisas. Então, assim, ó, queda de cabelo a gente pode falar. Tem pessoas que se queixam de um zumbido ou até uma perda parcial da audição. Nossa. Essa questão de crianças que às vezes, né, na escola, enfim, não conseguem render, não conseguem aprender. Pode ser uma anemia por falta de ferro, né? Então, é bem importante avaliar nesse contexto. Agora, Raquel, anemia é sempre falta de ferro? Não. Né? A gente também tem que entender que tem outros tipos de anemia, que não necessariamente a ferropriva, que é a mais comum. Entendi. Em qual, vamos dizer assim, fase da vida que essa falta de ferro ela é mais grave, digamos assim? Olha, para cada idade a gente tem uma recomendação de consumo, mas vamos pensar assim, grupos de risco para anemia. Então, criança, tá? Por que criança? Porque está em fase de crescimento. Então, se a gente pensar que o ferro é importante para constituir a célula do sangue, e essa criança está em fase de crescimento, então ela tem que ter mais ferro na sua alimentação. Mulheres que pensam em engravidar, já que a gente sabe que o ferro nesse contexto é importante porque diminui o risco de prematuridade, o risco de baixo peso ao nascer, então gestante é um grupo de risco bem importante. Ou pacientes que fazem tratamento como, por exemplo, oncologia, né, que a gente sabe que ele pode ter uma anemia em decorrência da quimioterapia, por exemplo, que pode ser por falta de ferro também. Olha só, até pegando nesse gancho de gestante, né, e já trazendo a sardinha, puxando, né, a brasa para minha sardinha, ano passado estava gravidinha, eu tive que no final, assim, da gravidez, como é que é? Tomar ferro na veia, digamos assim. Tive que ir lá, eu não lembro a cada quantos dias, mas tinha que ir lá e ficar... Isso, tinha que ficar lá um tempo e tal. Isso é importante, é pro bebê, pra mãe, como é que é? É porque assim, ó, você quando gesta, você aumenta a quantidade de sangue, né? Você produz mais sangue para dar conta de suprir esse bebê. Então, se vai produzir mais sangue, tem que ter mais célula vermelha. Então, a sua demanda de ferro aumenta. E aí, assim, algumas mulheres conseguem, enfim, suplementar com comprimidinho. Então, eu quando fiquei gravidinha, consegui só ficar no comprimido, né? E deu tudo certo. Olha só. Mas tem muitas mulheres que os níveis, né, acabam que caem demais e aí tem que fazer reposição endovenosa. Então, é sempre importante entender que a alimentação vai ser, digamos, o básico que tem que ser bem feito, né? Que é onde a gente vai encontrar o ferro como nutriente. Mas que, em alguns casos, tem que fazer reposição na forma de comprimido ou na reposição, então, endovenosa, né, que é lá no sangue, ou até transfusão sanguínea, né, em casos mais graves. Então, por exemplo, paciente que sofre um acidente ou que tem uma hemorragia, que perde uma grande quantidade de sangue, então ele tem que fazer transfusão sanguínea para recuperar essa volemia de uma vez. Quando a gente fala de alimentação rica em ferro, quais alimentos a gente está falando, Raquel? Paty, dois tipos de ferro na alimentação, tá? Existe um ferro que o nosso corpo aproveita melhor, que a gente fala que é o ferro M. Aonde que eu encontro? Carne vermelha, gema de ovo, vísceras como fígado, moela, coraçãozinho. Mas também tem um outro ferro que é o vegetal, que o nosso corpo tem que ter uma ajuda para absorção, que é o ferro não M. Aonde que eu encontro isso? Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, semente de abóbora, de girassol, né? Então são fontes que a gente tem que lembrar. Além, claro, de vegetais folhosos que são verdes escuros, tipo agrião, espinafre,
couve. Quanto que eu tenho que comer, por exemplo, na minha alimentação? É todo dia uma porção? Não, 3 vezes na semana? Como que é essa dieta? Todo dia, Paty. Todo dia a gente tem que consumir ferro. E preferencialmente o ferro de origem animal e também vegetal. Então o que a gente orienta? Tentar incluir pelo menos nas 3 refeições principais, café da manhã, almoço e janta, né? Tá. Então, café da manhã, por exemplo, o ovo, que tem na geminha. No almoço, então, uma proteína, uma carne, um feijão, uma saladinha verde. E na janta, a mesma coisa. A quantidade, como eu falei, varia de cada pessoa, até pela idade, pelo sexo, enfim, mas é importante que todo dia a gente faça a ingestão. E lembrar, Paty, né, falando do ferro vegetal, que como o nosso corpo tem um pouquinho mais de dificuldade para absorver, a gente pode dar uma ajuda, né, com outro nutriente, vitamina C. Ah, eu ia te perguntar, porque uma vez a gente conversou alguma coisa, você me falou do suco de laranja junto, e eu falei, será que era no ferro que a gente tinha conversado? Então foi. Isso, é bem isso. Então, assim, ó, tudo que tem vitamina C, então uma fruta, manga, né, caju, sei lá, mamão, a laranja, pocã, mexerica, enfim, se você colocar isso logo depois da ingestão de ferro, então depois do almoço, você ajuda na absorção desse ferro vegetal. Então, isso a gente pode fazer para prevenção de anemia e para quem já está em tratamento, também para melhorar essa absorção. E tem casos contrários, digamos assim, pessoas que têm excesso de ferro no organismo? Tem, Paty, mas isso não é pela ingestão, tá? Então, tem uma doença que chama hemocromatose, que o paciente ele acaba que guarda mais ferro, porque assim, o ferro é super importante, nosso corpo sabe disso, ele não é bobo. Então, se a gente come um pouquinho a mais, não vai embora, a gente guarda no fígado na forma de ferritina. Só que alguns pacientes têm uma alteração nesse metabolismo e guardam muito ferro. E é muito comum, às vezes, chegar assim, ai, tô com a ferritina alta, então tem muito ferro, não posso comer carne. Não tem nada a ver com a sua alimentação, é uma doença, né? Tanto é que esses pacientes, por vezes, fazem sangria. Eles têm que tirar sangue para conseguir diminuir os níveis de ferro. Porque em excesso, o ferro também é tóxico, né? Tem seus prejuízos. Entendi. Então, e causa o que daí, Raquel? Em geral, a gente vai notar escurecimento, né, de mãos e de pés. E aí ele causa uma sobrecarga do fígado, podendo evoluir para um quadro mais crônico, como cirrose, por exemplo. Olha! Então, mas tem que entender que, assim, ó, essa ferritina alta não é porque come muito ferro, não, tá? Tem que investigar, entender certinho, porque se for uma condição de doença, é a hemocromatose. E tem pacientes com ferritina alta que não tem nada a ver com ferro. Porque a ferritina, que é essa forma de guardar o ferro no fígado, ela também é uma proteína que o nosso fígado produz para marcar a inflamação. Então, por exemplo, olha como a gente não pode, a gente não pode fazer exame de sangue, abrir o laudo e se auto-interpretar, porque daí a gente desespera, entendeu? Então, por exemplo, pacientes que têm gordura no fígado, né, que é uma condição muito comum hoje em dia. Então, esses pacientes podem ter ferritina alta, mas não porque tem muito ferro no corpo, mas porque estão inflamados. Entende? Olha. Então, a gente tem que buscar orientação para não ficar em desespero, né, e entender certinho o que é a melhor causa. Que maravilha, viu? Raquelzita, é sempre um prazer conversar com você, viu, minha linda? Imagina. Obrigada pela presença. Passe o seu Instagram, que eu sei que tem bastante conteúdo, você posta bastante coisa pro pessoal de casa também. Claro, a gente fica à disposição, é @nutriraquel.dreyer. Perfeito, bom final de semana e até a próxima. Bom friozinho, né? Ah, nem me fale, meu Deus do céu. São Pedro tá brincando, mas é inverno, né, Raquel? A gente não pode reclamar muito porque a gente tá no inverno.